Olá, vim compartilhar um pouquinho de conhecimento, informação que não ocupa espaço e nos enriquece, né? Vamos, já que não dá para enriquecer com dinheiro, modo de falar, né? Vamos enriquecer de conhecimento. Na verdade, eu vim falar sobre um pouco de compartilhar um conhecimento que às vezes as pessoas têm dúvida. A gente vê, principalmente nós que somos da área de saúde, da área de saúde mental, e principalmente as pessoas que têm alguma religião, né? As pessoas que têm alguma fé. A gente vê uma certa. Parece que tem uma certa rivalidade, ou confronto, ou não se misturam. Parece que são coisas opostas. Parece que tem o grupo da ciência e o grupo da religião, e são pessoas que não se encontram, parece que não se encaixam. Mas, na verdade, tudo depende da lupa que você vai utilizar, né? O que é a religião? Qual que é a diferença entre religião? Qual que é a diferença entre religião e fé? E até que ponto a religião e a fé é benéfico ou não para nossa saúde mental? Então, assim, é um assunto muito importante. Claro que é um assunto longo, né? Mas vamos resumir assim em segundos e minutos. Quando a gente fala de fé, quando a gente fala de acreditar em algo, porém é baseado em uma estrutura real. Então, assim, eu acredito em algo, é como se fosse a minha cabeça acredita em algo, mas os meus pés têm uma base de inteligência. Eu mantenho uma crença foi ótimo, uma crença, porém em cima de uma estrutura de inteligência. A base da inteligência está ali, né? Eu creio em algo, eu tenho fé em algo, mas ligado à inteligência, sem perder o senso da inteligência, sem perder o senso da noção, sem perder o senso da razão, do pensamento, da crítica. Isso é fé. Isso é saudável. Aliás, é muito importante para as pessoas acreditarem em algo. Então, assim, a psiquiatria, a saúde mental, enfim, até recomenda que todos nós acreditemos em algo, né? É estranho um mundo onde você não acredita em nada. Deve ser um mundo muito difícil, né? Mas as pessoas têm seus caminhos. Mas esse é um assunto para outro dia. Mas tem que ter uma inteligência, tem que ter um senso. A religião é quando você acredita em algo, só que não existe uma estrutura crítica. Você acredita nisso e acabou. Sem criticar, sem raciocinar, sem nada. Eu acredito e acabou, não importa. É aquilo e acabou. Você cria o seu mundo, né? Você se rodeia daquele mundo, você entra dentro daquele mundo, você emuralha a sua vida com aquela religião e você não permite criar dúvidas em relação àquilo. É aquilo e acabou, né? Então você vive dentro daquilo. Você não faz críticas, você não raciocina, né? Tanto que é uma coisa mais fantasiosa, uma coisa mais mística, né? Aí você fala, é ruim? Para muita gente não é ruim. Aí você pergunta, mas eu conheço uma pessoa que é muito religiosa, mas para ela aquilo não é ruim, né? Talvez para ela não seja ruim, por quê? Porque ela cria uma muralha, né? Então ela se sente confortável, ela se sente segura. E muita gente usa a religião para o quê? Emuralhar a sua vida, né? Para se sentir protegida de alguma coisa, de alguma forma.
tá? Mas ela não critica aquilo. Por quê? Porque ela tem medo de perder aquela segurança. Agora, a fé é diferente, né? A fé, você lê, você acredita em algo, talvez você pratique e frequente algum lugar, mas você não perde o seu senso de raciocínio, de pensamento, de crítica e de julgamento. E o julgamento que eu falo é o julgamento crítico, de análise, de pensar, opa, isso é certo, eu vou fazer isso, pera lá, né? Você não perde esse raciocínio, né? E um exemplo disso é a Bíblia, tá? A Bíblia, para muitos, é um livro de história, de fantasia, é um livro religioso. Muita gente lê a Bíblia de uma forma religiosa, né? Lê como se fosse algo assim, de um universo, de um meta-universo, né? Mas se a gente parar para pensar, a Bíblia é um dos maiores livros de psicanálise e de ciências que existe. Por quê? Porque a Bíblia, ela tem milhares de ensinamentos comportamentais para o ser humano. Então tudo vai depender da forma como que você a lê. Se você vai ler do ponto de vista religioso, fantasioso, místico, ou se você vai ler de uma forma inteligente, com raciocínio, com pensamento, né? Então assim, e quando a gente fala de Bíblia, né, a gente pensa em grandes homens, em destaque Jesus, né? Jesus foi um judeu que pregou infinitos ensinamentos de comportamento humano. Então, um dos maiores comportamentos, uma das maiores ensinamentos de comportamento humano veio de Jesus. Então, quando você lê tudo que Jesus falou, você trazendo para a nossa vida, a gente consegue ver isso de uma forma... Parece que você está lendo um livro de ciência, parece que você está lendo um livro de autoajuda, parece que você está lendo um livro de Freud, parece que você está lendo um livro de psicanálise, parece que você está lendo um livro de algum psiquiatra. Por quê? Porque Jesus foi um psiquiatra, Jesus foi um psicanalista, né? Jesus, ele foi um provedor de saúde, né? Jesus foi um exemplo bobo. Quando Jesus falou assim, para não adulterar, um dos ensinamentos de Jesus, ele estava promovendo o quê? Saúde. Por quê? Porque se você não... Se você casa com a sua esposa, com o seu marido, com quem quer que seja, e você não trai, a chance de você transmitir doença são bem menores. Se você fica com aquela pessoa, né? Claro, há casos e casos. Mas de uma forma geral, você diminui transmissão de doença. Então Jesus foi um provedor de saúde. Quando Jesus disse que o que sai do homem não é o que contamina o homem, não é o que entra dentro dele, mas sim o que sai. O que ele está dizendo? Que o que mais prejudica o ser humano não é o que ele escuta, não é o que a gente recebe. O que mais prejudica o ser humano é o que ele fala. Então, se a gente parar para pensar, isso é uma realidade. Muitas vezes a gente volta para casa se sentindo mal por conta de coisas que a gente ouve, né? A gente ouve muitas coisas de pessoas, né? Seja em casa, seja na rua, no trânsito, seja no mercado, seja no trabalho, seja dentro de casa, com o namorado, com o marido, com a noiva, com a esposa, com o ficante, com o crush, no celular, nas redes sociais, né? Às vezes a pessoa buzina, xinga na rua, qualquer coisa a gente fica com raiva, a gente fica ali irritado e volta para casa, a gente fica o dia inteiro com aquilo na cabeça, irritado, xingando, a gente fica com tudo aquilo na cabeça, se sentindo mal, mas na verdade isso não pode nos contaminar. Por quê? Porque a fonte de toda essa energia ruim, de toda esse comportamento negativo, não veio da gente, veio da outra pessoa. Então, quando alguém falar de você, te xingar, levantar a voz, alguma coisa, claro que a gente também não pode, né? Tudo tem um certo limite, né? Mas quando a pessoa tiver qualquer comportamento ruim,
Você sempre põe na sua cabeça assim, eu sempre penso o seguinte, caramba, se a pessoa tá assim agora, imagina como ela é por dentro. Se ela falando é assim, imagina como ela está por dentro. Então você vê o quanto ela está contaminada por dentro. Então eu não vou levar isso para minha casa, eu não vou levar isso para minha cama, eu não vou levar isso para minha vida. Por quê? Porque não fui eu que xinguei, não fui eu que falei, não fui eu que buzinei, não fui eu que agredi, não fui eu que ofendi, não fui eu que humilhei. Então eu não tenho por que me sentir mal. Eu não posso me sentir mal por uma coisa que não saiu de dentro de mim. Por isso que Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra, não é o que ele recebe, e sim o que ele fala, né? Então, ou seja, isso está escrito aonde? Na Bíblia, né? Isso é o que? Comportamento humano. E é isso, né? Então, gente, quando vocês ouvirem falar de Bíblia, de Jesus, nunca pense de uma forma religiosa. Claro, a gente tem que respeitar. Se a pessoa ela quer ter uma religião, ok, é uma decisão de cada um sabe o que é melhor para si. Mas, para que nós venhamos viver de uma forma melhor, a gente sempre tem que usar a nossa inteligência. Inteligência todos nós temos, a gente só precisa utilizar. Então, toda vez que você ouvir falar de um livro, né, de um ensinamento, de qualquer coisa, olhe daquilo de uma forma inteligente, com crítica, com sabedoria, né? Sem delírio, sem nada místico, sem nada religioso. E você vai tirar proveito de muitas coisas boas para a sua vida, né? Isso aqui não é religião. Isso aqui é psiquiatria pura. Isso aqui é comportamento, isso aqui é saúde mental. Tá bom? Fique com Deus. Até a próxima.